Graça e paz, que o Senhor abençoe a sua vida, você que assiste a essa gravação nesse momento. São dias complicados os que nós estamos vivendo, tempos difíceis em que nós, da liderança da Segunda Igreja, entendemos que devíamos cuidar da vida um dos outros para nos preservando e nos afastando nesse momento. Mas na ciência de que a Igreja de Cristo, ela permanece viva, ela permanece forte, ela permanece cuidada pelo Senhor, né, nesses dias, porque Ele é o supremo pastor da Igreja, como nós já temos visto aí na primeira epístola de Pedro. Ele é o supremo pastor. E nessa ideia do pastor que cuida das suas ovelhas, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em João, capítulo 10, para que a gente possa ler juntos aqui a fala de Jesus sobre o verdadeiro pastor, sobre o bom pastor. Evangelho de João, capítulo 10, vai dizer assim, nós vamos ler do 1 ao 21. Diz assim o texto: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo a arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Senhor, com temor e tremor que diante de Ti fazemos essa oração. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale conosco, que o Senhor enche o nosso coração nesse momento e que nós possamos aprender um pouco mais sobre o bom pastor, sobre aquele que nos conduz, sobre aquele que nos leva, sobre aquele que nos salva, sobre aquele, ó Deus, que é o único, suficiente, verdadeiro, ó Deus, Salvador de nossas vidas e condutor delas, ó Deus. Cuida de nós, nos abençoe e nos guarde agora, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele começa a contar a parábola do bom pastor, na verdade, não a parábola como nós estamos habituados a ver Jesus contar, como nós vamos encontrar muitas no Evangelho de Lucas, quando ele conta uma história completa, com início, meio e fim, e trabalha uma ilustração em cima daquilo, de maneira didática, para que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Mas
ele usa essa figura também agora metafórica do pastor, da parábola, contando e se colocando como pastor. Isso vem de um contexto quando Jesus ele cura o cego de nascença, e o cego de nascença vai ter com os fariseus, ele é chamado pelos fariseus, na verdade, e os fariseus vão questionar o cego sobre a sua visão, se ele realmente era cego de nascença, se ele realmente foi curado, por quem ele foi curado. E eles, diante de toda essa circunstância, eles passam a rejeitar Jesus, eles passam a rejeitar o milagre de Cristo, eles passam a rejeitar aquilo que Cristo fez. E eles trazem, se a gente voltar um pouquinho antes, aqui, a partir do capítulo 9, lá no seu início, a gente vai ver a cura do cego, e a partir do verso 13 do capítulo 9, nós vamos encontrar esses questionamentos dos fariseus, essa rejeição, inclusive, dos fariseus quanto ao próprio Cristo, independente mesmo se ele tinha feito um milagre ou não. Veja, porque inicialmente eles rejeitam Jesus porque Jesus fez um milagre no sábado. A sua religiosidade transformou Cristo num pecador por curar alguém. Então eles rejeitam Jesus por ter curado alguém, ou seja, ter feito bem a alguém no sábado. Então eles viam Cristo como um pecador, eles não viam Cristo como ele era de fato, como o Filho de Deus, como quem Cristo era, né, de fato e de verdade. Jesus era visto como um pecador, como alguém que eles não sabiam de onde vinham, mas eles se viam maior do que o próprio Jesus, porque Jesus, então, ele era alguém desconhecido e eles obedeciam à lei de Moisés, né? Eles rejeitaram o testemunho do próprio cego que disse: eu não enxergava, agora eu vejo. E quando ele começa a controverter com os fariseus, quando ele começa a expor o seu pensamento para os fariseus, falando: olha, como que esse homem não é de Deus? Nós sabemos que Deus não escuta homens pecadores, e de fato Deus o ouviu, de fato eu enxerguei. E os fariseus rejeitam o testemunho desse homem porque eles consideravam que esse homem vivia em pecado. Já que ele tinha nascido cego, isso tinha sido uma consequência do pecado dele ou dos seus pais, que era um questionamento, inclusive, dos próprios discípulos, quando, antes de Jesus curar os cegos, os discípulos o questionam: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E os fariseus, com a mesma linha de pensamento, com a mesma linha do pensamento da maldição, eles entendem que esse homem nasceu em pecado, então rejeitam o testemunho daquele próprio que foi curado. E, de repente, Jesus fala sobre a cegueira espiritual, e vai perguntar para esse cego se ele entende quem Cristo é, e ele diz que sim, né? Ele entende que Cristo é o Senhor, né? E os fariseus são tomados então como pessoas cegas espiritualmente. Jesus passa a ensinar nesse contexto sobre o verdadeiro pastor. Isso é importante porque nesse contexto, com esse pano de fundo original da parábola do bom pastor, né, da ilustração do bom pastor, ela traz o contraste entre o ministério de Jesus, mostrando que os religiosos da época, eles eram a figura dos ladrões e dos assaltantes, porque eles não estavam interessados no ser humano, eles não estavam interessados nas pessoas que ali estavam, eles não estavam interessados naquilo que estava acontecendo na vida das pessoas, eles não estavam interessados em guiá-las, nutri-las e protegê-las. Eles não estavam interessados em cuidar do rebanho de Deus como de fato ovelhas. E Jesus agora, ele vai demonstrar e ele passa a se colocar como o verdadeiro pastor, porque somente o bom pastor, o verdadeiro pastor, pode conduzir as ovelhas adequadamente. Somente o bom pastor está preocupado verdadeiramente com as ovelhas. E ele vai demonstrar as formas que ele conduz, né, os modos por qual ele conduz as suas ovelhas. E já no início do texto, no verso 1 a 5 do capítulo 10, ele vai dizer que através da sua voz ele conduz as suas ovelhas. Esse é o modo pelo qual ele conduz as suas ovelhas. Veja, nos primeiros versos ele aborda
todos os temas que estão envolvidos no texto que nós lemos, do verso 1 ao 18. Ele aborda o tema da voz, da porta e do próprio pastor. Mas somente aqui, no verso 1 ao 5, ele trabalha a questão da condução das ovelhas através da sua voz. E é interessante essa fala de Jesus, porque lá naquele tempo, no contexto do pastoreio de ovelhas daquela época, era extremamente comum, muito, muito comum mesmo, que as pessoas, que os pastores, eles tivessem chamados específicos para o seu rebanho específico. Então eles faziam aquele sinal sonoro e as ovelhas se juntavam, as ovelhas os seguiam, as ovelhas iam até eles. Mas vejam bem, ele diz, olha, para o porteiro abre as ovelhas, né, para aquele que é o verdadeiro pastor, e nós vamos ainda trabalhar essa ideia. Ele diz que aquele que entra pelo aprisco, por qualquer outro lugar, de qualquer outro modo, é ladrão e salteador. O verdadeiro pastor entra pela porta. E aqui ele traz a ideia de um segurança, de alguém que está ali na porta, guardando o aprisco das ovelhas, e abre para aquele que é o verdadeiro pastor. E quando a porta é aberta para o verdadeiro pastor, ele diz no verso 3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aqui é a questão ainda mais interessante, porque Jesus vai além. Jesus vai muito, muito, muito além do pastor, do simples pastor de ovelhas. Porque o pastor de ovelhas, ele tinha um sinal, alguma coisa com espécie de assovio, algum tipo de cantar, algum tipo de chamado sonoro, que as ovelhas viriam a escutá-lo. Contudo, Jesus as chama pelo nome. Jesus as chama individualmente. Jesus chama as suas ovelhas pelo nome, e as ovelhas ouvem a sua voz. Isso aqui, no mínimo, significa que Jesus tem um chamado individual para cada uma das suas ovelhas, para cada um dos seus eleitos, para cada um daquelas pessoas que Ele ama e conduz, para cada uma daquelas pessoas que Ele resgata, para cada uma das pessoas que Ele está conduzindo para fora do aprisco. Um chamado pelo nome, um chamado individual. Veja, Ele chama pelo nome essas pessoas. E Ele conduz para fora, veja, depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, ou seja, Ele conduz para fora do aprisco, Ele vai adiante delas. Geralmente o pastor tirava as ovelhas do aprisco para levar essas ovelhas para pastagens, para lugares onde elas poderiam pastar tranquilamente, em bons pastos, em pastos tranquilos, livres de perigos, no lugar onde facilmente ele teria supervisão. Então, Jesus está se colocando como essa pessoa que conduz essas ovelhas às pastagens, às suas ovelhas. Mas aqui tem mais uma diferença. Geralmente, os pastores, eles iam atrás das ovelhas, tocando o rebanho, junto de cães pastores e conduzindo. Aqui, Jesus diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e elas seguem o seu pastor. Elas são atraídas por esse pastor. Elas são atraídas por sua voz. Veja, a ovelha de Cristo, as ovelhas de Cristo, elas ouvem a sua voz. Elas têm a devida condução pelo Senhor. Elas ouvem a voz de Cristo, né? E elas são conduzidas para pastos verdejantes, para lugares tranquilos, para lugares de repouso, para lugares onde não há mais perigo, porque o pastor está ali, porque o pastor as conduziu para o lugar correto. Siga os caminhos da condução verdadeira. Ouça a voz de Cristo. Nós estamos vivendo dias em que muita gente quer ter voz. Nós estamos vivendo dias onde muitas pessoas querem ter razão. Nós estamos vivendo dias onde muita gente diz que você tem que ser isso ou que você tem que ser aquilo, que a igreja deve ser isso ou que a igreja deve ser aquilo, que ela deve agir dessa ou daquela maneira. Mas, na verdade, nós só temos que dar ouvidos àqueles que estão buscando reproduzir a voz de Cristo. É muito complicado pensar em algumas vozes, porque hoje nós notamos que
seguidores incondicionais de políticos, seja ele o presidente, seja ele qualquer outro, seja seguidores incondicionais de ideologia A ou B, né, tentam conduzir a igreja segundo padrões humanos. Só que a igreja, as ovelhas de Cristo, são conduzidas segundo a voz do Senhor. Elas são conduzidas segundo a voz do próprio Jesus. E elas andam pelo caminho que o próprio Jesus tem para elas. Nós não moldamos os nossos caminhos de acordo com o que o presidente fala, com o que ele posta em suas redes sociais, com o que ele trabalha na ideologia ou não, ou em contrapartida a outra ideologia de que nós não concordamos. Nós seguimos a voz de Cristo. A verdadeira ovelha ouve a voz de Cristo. Fuja de vozes estranhas que dirão que estão querendo te conduzir a pastos verdes, quando na verdade elas só desejam tosquear a sua lã. Elas só desejam matar, roubar e destruir. Veja que no verso 8 Jesus vai dizer: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele não está falando dos profetas, ele não está falando daqueles que falaram em nome de Deus antes dele, ele está falando daqueles que tentaram enganar o povo. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido, não dê ouvido a vozes estranhas, dê ouvido à voz de Cristo. Nesses dias de dúvidas, de incertezas, de preocupações, tente dar ouvido apenas à voz do bom pastor, do verdadeiro pastor. O segundo modo por qual Jesus conduz as suas ovelhas é através de si mesmo. A partir do no verso 6, ele faz uma transição, né? Ele vai dizer que Jesus lhe propôs essa parábola, né? Agora o narrador vai dizer, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então ele amplia duas ideias, que é a ideia da porta e a ideia do pastor. E ele vai dizer, olha, Jesus foi e afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Né? Jesus agora ele abandona a figura do porteiro, aquele que aparece inicialmente no texto, aquele que permite que o verdadeiro pastor entre, aquele que permite que o verdadeiro pastor abra a porta e chame as ovelhas para fora. E ele vai muito além ainda, porque ele não se coloca como o porteiro, como aquele que vigia a porta, não, ele vai dizer: eu sou a porta. Ele coloca a si mesmo como a porta para a passagem das ovelhas. Né? Esse é um prelúdio de um discurso que ele vai fazer daqui a pouco, quando ele é questionado pelos discípulos sobre algumas questões, quando os discípulos perguntam, pedem para ver o Pai. Então, tão conhecido versículo de nós, que é João 14,6, quando ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nenhuma ovelha sai do aprisco para pastos verdejantes, nenhuma ovelha entra no rebanho, nenhuma ovelha tem esse poder por si mesmo, ou qualquer outra pessoa de levar a ovelha para junto do rebanho e fazê-la sair do aprisco para lugares melhores, porque Jesus é a porta. Nenhuma ovelha vai entrar no rebanho fora de Cristo, nenhuma ovelha vai entrar no rebanho fora daquele que é a porta, porque ele é o caminho de verdade e vida, ele é o caminho que conduz para a verdade e para a vida, a verdade do Evangelho e a vida abundante que Deus nos oferece. Ele é a própria porta. Sendo a porta, ele não é somente o condutor das ovelhas pelo caminho através de sua voz, ele conduz elas para si mesmo. Né? Ele não está conduzindo as ovelhas para outra pessoa, ele não está conduzindo as ovelhas por outro caminho. A sua voz, a voz do bom pastor, conduz as ovelhas para si mesmo, porque ele é o bom pastor, porque ele é a salvação. Ele traz então esse discurso de que ele é a porta. A sua condução, a condução de Jesus nunca foi para filosofias estranhas, a condução de Jesus nunca foi para ideologias, a condução de Jesus nunca foi para brigas políticas, muito pelo contrário, a sua voz sempre buscou conduzir as suas verdadeiras ovelhas para si mesmo. As palavras de alguém que prega e ensina, elas devem sempre conduzir a Cristo, nunca a outrem, nunca a métodos, nunca a si mesmo, jamais. Se ele conduz as ovelhas a si mesmo,
e afirma que aqueles que passarem por ele acharão pastagem, acharão aquilo que é bom, como ele diz no verso 9, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Se ele afirma, todo aquele que conduz a ovelha por outro caminho é um falso mestre. Todo aquele que conduz a ovelha por outro caminho é ladrão e salteador. Todo aquele que não se importa se as ovelhas estão indo a Cristo, todo aquele que não se importa se Jesus é aquele que conduz e é a própria porta, é um falso mestre, é um ladrão e um salteador, porque eles não estão preocupados em conduzir as ovelhas de Deus ao próprio Deus, e sim aos seus interesses, e sim às suas ideias, os seus ideais, as suas vontades. Rejeite, então, a ideia de alguém que não quer te conduzir pela verdadeira porta. Rejeite, então, a ideia de alguém que não deseja te conduzir pelo caminho do céu, pelo caminho da eternidade, pelo caminho do Evangelho, pelo caminho das palavras de Cristo e do próprio Cristo. Ele é a porta das ovelhas. Ele é aquele que oferece a si mesmo. E mais, todo aquele que busca outro caminho provavelmente é uma falsa ovelha, porque as ovelhas escutam a voz do pastor e rejeitam a voz dos salteadores. Veja que Jesus vai dizer, olha, elas escutaram a voz deles e fugiram. Elas escutaram a voz deles e foram embora. Elas não ouvem, elas têm medo do ladrão, elas têm medo de estranhos. São pessoas sensíveis, que só dão ouvidos àquele que é o seu verdadeiro pastor, aqueles que se conduz. Então, se ache como uma ovelha verdadeira, se ache buscando somente a voz do pastor e querendo passar pela porta que é o bom pastor, a porta que é Jesus Cristo. Ele vai terminar dizendo, em outro versículo muito usado de todos nós infelizmente muito distorcido, ele vai dizer, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Né? Quantas vezes nós vimos esse versículo, talvez usamos esse versículo, que é o meu caso, é como se esse texto falasse sobre Satanás. Esse texto não fala sobre Satanás, esse texto fala sobre os falsos mestres, sobre as pessoas maldosas, aqueles em que Jesus está fazendo o contraste agora, que eram os fariseus, que só estavam preocupados em roubar, matar e destruir, ou seja, roubar aquilo que é das pessoas, né? Porque eles não conseguiam dar salvação de graça a ninguém, oferecer salvação a ninguém, eles matavam as pessoas, destruíam as pessoas. Então ele diz, olha, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A morte de Cristo, a condução de Cristo, aliás, a condução de Cristo não é para a morte, sim para a vida eterna. E somente nele está a nossa chance de esperança. Somente nele nós podemos ter esperança. Nós jamais poderemos ter esperança num governo. O Brasil está vivendo essa situação mais uma vez, e eu quero chamar a atenção de todos que ouvem essa pregação, esse sermão. A salvação não está no governo federal, a salvação não estava nos governos dos últimos 16 anos, e antes de Jair Messias Bolsonaro, e também não está nele. A salvação nunca esteve em homem algum, a salvação nunca esteve em poder algum, seja executivo, legislativo ou judiciário. Essas pessoas sim têm que buscar o que é justo e o que é bom, mas eu tenho percebido, irmãos, que ao ver a assertividade dos governantes que eles apoiam, se alegrar e até tripudiar um pouco. Mas quando esses mesmos governantes, eles depõem contra o próprio Jesus, contra a vontade do próprio Jesus, eles se calam. Lembre-se, a voz é a de Cristo e Ele é a própria porta. Não busque salvação em nenhum outro, não busque colocar as suas esperanças em nenhum governo, em nenhum governante. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guarde e nos abençoe nessa questão, que Ele cuide do nosso coração em relação a isso. Que
tenhamos sempre ciência de que Jesus é a porta que nos conduz, tanto para dentro do rebanho, quanto para sair do aprisco, para estarmos nas pastagens verdejantes. O terceiro e último modo por qual Jesus conduz as suas ovelhas, porque Ele é o verdadeiro pastor e só Ele pode conduzir as suas ovelhas, é através da sua entrega. Ele vai dizer a partir do verso 11, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. A ideia do bom pastor aqui, muito diferente dessa ideia de, é quase uma ideia afeminada mesmo, de um pastor, sabe, com aquela ovelhinha no braço, assim, provavelmente a gente até viu algum quadro, assim, que Jesus está com a ovelhinha no braço, assim, fazendo um carinho nela, alguma coisa assim. O trabalho do pastoreio, ele era cansativo, ele era um trabalho viril, e ele era um trabalho muito perigoso, porque ele lidava com perigo de ladrões, de animais selvagens, de passar por lugares complicados, talvez de enchentes. Era um trabalho muito viril, muito cansativo e muito perigoso. Porque Jesus aqui, ele não está simplesmente tentando dizer, olha, eu te amo. Não, Jesus vai muito além, mais uma vez, pois ele dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor de ovelhas naquele tempo, ele se arriscava assim, ele lutava até com animais selvagens, espantava animais selvagens, mas é um erro da nossa parte pensar que a maioria dos pastores, ou todos os pastores daquele tempo, estavam dispostos a dar as suas vidas pelo rebanho, porque eles não estavam, até porque isso fugiria do seu objetivo. Um pastor morto deixaria o seu rebanho à mercê, e de pouco adiantaria ele morrer e deixar o seu rebanho desprotegido para que os animais selvagens viessem e atacassem as ovelhas, viessem e destruíssem as ovelhas. Que Jesus, ele então ultrapassa a figura do bom pastor e aponta para si mesmo, mais uma vez, como aquele que entrega a sua vida em consonância com a vontade do Pai. Ele entrega a sua vida em acordo com aquilo que o Pai designou, com aquilo que o Pai deseja dele. Jesus entrega a sua vida, porque é justamente a sua morte que o qualifica como bom pastor, e é através dela que ele atrai as ovelhas e as faz passar por ele. É através da sua morte que a sua voz atrai essas ovelhas, e é através da sua voz que as ovelhas passam por ele e podem ter, então, vida eterna. Elas podem, então, andar por pastagens tranquilas. Ele livra o seu rebanho da morte, ele livra o seu rebanho de outros ataques. A morte do bom pastor é para a vida do rebanho. A morte do bom pastor é para a vida das ovelhas. E aqui tem uma contraposição com a figura do mercenário, muito interessante. Ele vai dizer, olha, no verso 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. A ideia do mercenário aqui é diferente da que nós temos hoje em dia. A ideia de alguém pago para fazer algo. O mercenário ali, ele era pago para trabalhar, para cuidar das ovelhas. A ideia do empregado mesmo. A palavra no grego, ela é usada também para empregado. Ele está demonstrando que muito mais simples, como nós já dissemos, vejam, olha, como eu amo vocês, como alguém que está carente até de atenção. Ele está demonstrando que as ovelhas estavam num perigo mortal. E qualquer um outro as abandonaria, qualquer um outro as deixaria, qualquer um outro não arriscaria a sua própria vida em prol delas. Mas ele é aquele que entrega as suas vidas pelas ovelhas, e aquele que de fato, nós sabemos bem, porque nós temos toda a revelação, sabemos de toda a história, aquele que de fato entregou a sua vida pelas ovelhas. Aquele que de fato se entregou para que as suas ovelhas tivessem vida. E por fim, e não menos importante, no verso 17 e 18, ele dá a lembrança de que o bom pastor está vivo, porque ele vai dizer no verso 17 e 18 que ele tem poder para entregar a sua vida, autoridade para entregar a sua vida e para reavê-la. O bom pastor está vivo, ele
Ele deu a vida por nós para que nós repousássemos em um lugar seguro, e o nosso pastor agora ele está vivo, ele está conduzindo o seu rebanho mais uma vez de perto. A sua morte não foi definitiva e o seu rebanho não está à mercê. A sua morte deu vida às suas ovelhas, fez com que elas escutassem a sua voz, fez com que elas passassem por ele, que é a verdadeira porta, que elas vivessem nele, e ele segue cuidando das suas ovelhas. São dias difíceis, eu digo mais uma vez, são dias tortuosos, são dias nublados, nós não sabemos o que acontecerá amanhã, né? Tantas surpresas, nós pensamos que nós não voltaríamos a fechar as portas da igreja e de algumas outras coisas, de alguns outros estabelecimentos. Nós não pensaríamos que nós teríamos que voltar a ter muito cuidado, muito além já do que nós estávamos tomando. Nós não imaginávamos que nós teríamos uma evolução no vírus que hoje nos assola, mas nós temos certezas. O cristão ele vive com certezas. Para o cristão, a única certeza da vida não é a morte, né? Há esse ditado popular, as pessoas olham, a única certeza da vida é a morte. Para o cristão, ele pode ter certeza de que Cristo conduz, de que Cristo morreu por ele, de que Cristo deu a vida por ele, de que Cristo continua o arrebanhando e cuidando e conduzindo, porque Ele é o bom pastor. Ele deu a vida pelas ovelhas e Ele está vivo. Ele reaveu a sua própria vida ao dar a vida pelas ovelhas para continuar conduzindo elas até o Pai, por meio de quem nós teremos aí vida eterna e com quem nós viveremos eternamente. Viva na esperança de que o bom pastor resgata, chama e conduz as suas ovelhas. Se você estiver vivendo dias difíceis, complicados, por conta de tudo que está acontecendo, nunca se esqueça disso. O mundo pode parecer tortuoso e as ovelhas de Cristo podem parecer andar por vales tortuosos e vales escuros por muitas vezes. Mas a verdade é que pelo seu bom pastor elas são alimentadas, protegidas e jamais precisarão temer o mal. Nós estamos guardados em Cristo, seguros no Senhor. Vamos orar? Senhor, graças te damos por Cristo, o bom pastor. De nós mesmos, força nenhuma teríamos, direção nenhuma teríamos, vontade nenhuma teríamos, ó Deus. Nós não escutaríamos a voz de ninguém, a não ser a de nós mesmos, ou daqueles que falariam dos nossos próprios interesses. Então, pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos conduzindo, que nós possamos, Deus, ser ovelhas que escutam a voz do bom pastor, que nós possamos ser ovelhas, ó Deus, que entendem que a única porta, Deus, para a pastagem verdadeira, para o alimento verdadeiro, é o próprio Jesus Cristo, que é a única porta para o único caminho, a única verdade, ó Deus, que conduz à vida, que dá a vida, é o próprio Jesus Cristo. E não deixe que nós nos esquecemos, ó Deus, que Ele é o bom pastor que deu a vida por nós para tornar isso possível. E muito menos, ó Deus, nos dias que nós vivemos, não deixe a gente esquecer, ó Deus, que a gente não caminha sozinho. Os seus filhos não caminham sozinhos, eles são conduzidos por Cristo. Ele estará conosco até o último dia das nossas vidas, é uma promessa dele mesmo. Então, guarde o nosso coração nessa fé, nessa certeza e nesse cuidado. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém.